não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quer dizer que se o que você souber da história não corresponder exatamente aos fatos, mas corresponder à ordem pedagógica escolhida, muito bem, você passa de ano. Então, durante esta fase, existe então sempre a presença do elemento imitativo e teatral. E a única coisa real que existe ali é você mesmo. Quer dizer, a sua necessidade psicológica, social, de você se integrar no meio, de você obter aprovação, etc, etc, etc. Este é o foco de tudo o que acontece. Tá certo? Mas já na passagem para a vida adulta, a situação realmente muda. Porque o que as pessoas esperam de você é que você desempenhe certas funções realmente. Note que o que está em jogo já não é mais a sua aprovação social. Quer dizer, se você obteve um emprego, é porque você já foi aprovado para aquele emprego, você não está mais em teste. Então, o que se quer agora não é que você demonstre a sua capacidade de estar naquele emprego, mas que você resolva os problemas reais que lhe foram colocados. Está entendendo? Por mais simples que seja o problema. Por exemplo, você pode ser o faxineiro que cuida dos banheiros. As pessoas não querem saber se você é capaz ou se você não é capaz. Eles querem que o banheiro esteja limpo. Se você é um sujeito totalmente incapaz, mas você conseguiu fazer aquilo, está ótimo. Quer dizer, não é você mais que está em julgamento, mas o efeito real das suas ações. Entendeu? Isso quer dizer que o tratamento que as pessoas te dão vai se tornando progressivamente mais impessoal. Quer dizer, você já, agora, como você já tem um papel social definido, você passa a ser tratado, já não como seu fulano, mas como representante daquele papel social. Tá certo? Papel social que implica, então, vamos dizer, certas obrigações. E o que as pessoas querem é que você cumpra aquelas obrigações que já estão definidas. Então, por exemplo, se você consulta advogado, ele não está sendo testado se ele é capaz ou não de ser advogado. Claro que ele é capaz, tanto que ele já é. O que você quer é que ele trate do seu caso, vamos dizer, com objetividade e chegue ao resultado desejado. Não é isso? Então, ainda que, vamos dizer, as relações pessoais não sejam suprimidas, elas passam para um segundo plano. Acontece que aquela fase, vamos dizer, de adaptação social, ela deixa marcas profundas nas pessoas, pela duração dela. Quer dizer, praticamente desde o instante em que você começa a sair de casa, até o instante em que você é reconhecido como um cidadão adulto, com direitos e deveres definidos, toda esta fase foi vivida em função do problema da adaptação. E se as pessoas gostam de você ou não, se elas te aprovam ou não. Tá certo? Então, a longa duração desse processo faz com que esse critério de vida, que é o de buscar a adaptação, buscar a integração em grupos, tem uma função enorme na sua psique total. E com que ela continue existindo, mesmo quando ela não é mais necessária.
Mesmo porque os círculos sociais nos quais você pode se integrar, a lista desses círculos sociais não termina quando você chega à idade adulta. Há outros grupos mais importantes com os quais você pode querer se comunicar. Mas, por exemplo, no caso, digamos, de uma militância política, quer dizer, você vai ter que adquirir uma linguagem, um conjunto de códigos que lhe permita falar com todos os demais militantes. Quer dizer, você quer participar agora de um outro diálogo que já não se dá mediante o encontro pessoal, mas que se dá, por exemplo, através das publicações do partido, do site do partido, etc, etc. Quer dizer, você está convivendo com pessoas que você não vê mais. Pessoas que estão longe de você. Então, você veja, como você vai se integrar num meio social que você não enxerga como um todo, né? Que só existe para você através da linguagem, falado ou impressa. Então você precisa conseguir certas habilidades linguísticas especiais que o identifiquem com aquele grupo. Você precisa aprender a falar como eles. Está compreendendo? E você tem que falar como eles de tal modo que a sua palavra escrita, digamos, numa carta ao jornal do partido, né, sem a sua presença física, o identifique como um membro daquela comunidade. Você vê que essas habilidades não são fáceis de adquirir. Né? Aquilo que nós chamamos de alta cultura não é nada mais do que a integração num outro grupo humano. Matthew Arnold definia então a alta cultura como aquilo que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos. É certo? Então, ao adquirir alta cultura, você está tentando se integrar no grupo das pessoas que podem conversar a respeito do que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos. Tá certo? Ora, as pessoas que fizeram isso, elas não estão mais presentes. Por exemplo, você começa a ler os clássicos, aqui estou lendo Homero, Aristóteles, né, Goethe, etc. Eles não estão presentes. No entanto, depois de você ler alguns livros, você começa a perceber que essas pessoas elas frequentemente se reportam umas às outras. Quer dizer, cada uma sabe o que as outras fizeram. E você só pode se considerar um membro desse diálogo na hora que você entende o que eles estão falando. Em que você conhece todo o sistema de interreferências ali. Não é isso? Então, é claro que este aprendizado é extremamente difícil comparado com todos os outros. Não? Primeiro, porque você não tem os personagens presentes para lhe dar os sinais de se você está acertando ou errando. Claro que você pode ter um representante, pode ter, digamos, um professor universitário que te orienta vagamente. Mas, não dizer, toda a orientação que você possa receber de um professor é mínima, em face da imensidão dos códigos que você vai ter que adquirir para isso. Esses códigos implicam, por exemplo, o domínio das línguas. Não é isso? Mas o domínio das línguas não é o mais difícil. O mais difícil é o domínio das interreferências. Porque ao longo dos tempos, os grandes escritores, os grandes filósofos, etc., estão continuamente se reportando uns aos outros. Quer dizer, é como se aquilo fosse realmente um diálogo onde todo mundo está sabendo tudo que os outros falaram. Então eles estão continuamente conversando de coisas que para eles são velhas já. E pior, não existe um meio de você graduar isso, porque a conversa já está transcorrendo há milênios. Não tem um jeito de você adquirir isso de pouquinho. Quer dizer, você vai ter que ler muitos livros, né? Pensar muito, etc., antes de você começar a perceber as conexões. Isto quer dizer que a sua entrada no mundo da alta cultura, ela é sempre desastrosa no começo. Ela é sempre feita através de erros monstruosos que você vai cometer.
Porque você, por exemplo, vamos supor que o primeiro, né, livro que você vai ler para tentar adquirir uma alta cultura seja, sei lá, você começa a ler Dostoiévski, por exemplo. Né? Você não sabe do que Dostoiévski está falando. Né? Você não sabe quais são as referências dele. Você não conhece nem mesmo, vamos dizer, a sociedade onde eles estavam vivendo, vamos dizer, concretamente, historicamente. Tá certo? E que certamente é um dos elementos que entram nisso. Porque, embora ele esteja dialogando com a tradição mundial da literatura, ele está dialogando desde um certo lugar, que ele também tem que levar, um certo lugar, em um certo momento, que ele também tem que levar em conta. Então, é claro que o seu entendimento daquela obra será inteiramente subjetivo. Quer dizer, você vai entendê-la em função de referências e de analogias que se referem exclusivamente à sua vida, ao que você conhece, e que pode estar totalmente deslocado, tá certo? Das referências que o autor tinha em vista. Tá certo? Então, é claro que tudo aquilo, todas essas primeiras experiências, elas são sempre baseadas no erro. Quer dizer, numa interpretação subjetivista, por assim dizer, provinciana. Não é isso? É nesse sentido que Jorge Luiz Borges dizia que para entender um único livro é preciso ter lido muitos livros. Quer dizer que você penetra no mundo da autocultura depois de você ter adquirido uma massa gigantesca de informações, e aquilo começa então, vamos dizer, de repente a fazer sentido para você, porque você sabe do que as pessoas estão falando e quando elas estão se referindo umas às outras, explicitamente ou implicitamente. Isso, por exemplo, vamos supor que você aprendeu um pouco de língua alemã e você fez um esforço desgraçado para você ler um poema de Goethe, e na hora que você acha que você entendeu, você entendeu tudo que tem de alemão aí. Só que é o seguinte, quando ele fez esse poema, ele fez imitando um outro poema que foi escrito em grego 2000 anos antes. De que você, por mais alemão que você estude, você não vai perceber isso aí. Você só vai perceber quando você tiver lido outro poema. Escrito em grego, ou em árabe. Está compreendendo? Então, aí você entende do que ele está falando. Até lá, o seu entendimento é totalmente subjetivo e baseado apenas no significado que as palavras têm no dicionário. Tem um episódio interessante. O Paulo Roney, que era um grande filólogo húngaro, ele aprendeu muitas línguas sozinho no dicionário. E ele aprendia fazendo assim, ele pegava as obras importantes e ia tentando traduzi-las. É um método que eu também usei muitas vezes para fazer. E quando ele decidiu aprender português, ele pegou um poema, que acho que era um poema do Gonçalves Dias, e tinha lá, né, a palavra rede. Né? E ele foi procurar a palavra rede e achou vários equivalentes. E ele entendeu que a rede, essa palavra rede, se referia, vamos dizer, a um sistema de conexões. Como, por exemplo, se fala da rede de telecomunicações, ou da rede de significados, etc, etc. E o poema estava se referindo a essa rede que você pendura entre duas árvores e deita em cima. Está entendendo? E ele fez lá a tradução e achou que aquilo estava uma maravilha, e só quando ele chegou no Brasil e viu uma rede e perguntou o que é isso, aquilo ali. O pessoal falou, aquilo é uma rede. Ele falou, putz, está compreendendo? Então, todo o nosso ingresso no mundo da autocultura é feito desses equívocos. Mas esses equívocos, é claro, são preciosos. Tá certo? Em primeiro lugar, porque eles lhe permitirão medir a distância que existe entre os grupos sociais nos quais você já se integrou e que estão ao seu alcance, onde você pode conviver fisicamente, e este outro grupo, que é, vamos dizer, o do diálogo entre os grandes espíritos de todas as épocas. A distância é imensa. E aos poucos, quando você vai progredindo nesse negócio, você acaba vendo que todos os códigos, valores, critérios, etc., que existem nos grupos sociais que estão ao seu alcance,
e dos quais você participa diretamente, eles sempre se originaram nessa outra esfera. Tudo que existe, a não ser, né, o mundo que Deus fez, alguém inventou. Se não foi nenhum ser humano, foi Deus. Tá certo? Então isso quer dizer que, hábitos, valores, critérios, sentimentos, cacuetes, etc. Tudo que existe, vamos dizer, na sociedade imediata, vem desta outra sociedade. Por quê? Porque essas pessoas, vamos dizer que se notabilizaram como grandes estudiosos, grandes artistas, criadores, foram eles que inventaram tudo. A sociedade, entre aspas, não inventa coisa nenhuma. Quando nós dizemos assim, por exemplo, a cultura grega criou tal qual coisa, fala, que cultura grega? Isso aí é uma metonímia. Alguém que estava lá dentro da cultura grega criou. Você pode não saber mais quem foi. Não é isso? Mas alguém fez aquilo. Às vezes, um sujeito tem uma grande ideia e ela é adotada, é imitada, você não sabe mais quem inventou aquilo, não foi registrado o invento, tá certo? E dá a impressão de invento coletivo. Eu digo, não confunda anônimo com coletivo. Tudo que se disseminou anonimamente, alguém começou a disseminar. A ação coletiva não existe, é uma metonímia. Você tem que entender isso aí. Se você pegar, por exemplo, uma manifestação pública, né, você imagina que temos uma passeata, um movimento de protesto, e depois vem a polícia do outro lado e dá um cacete, né, entre uns e outros, não houve nenhuma ação coletiva. Houve uma somatória de ações diferentes, que só podem ter sido praticadas por indivíduos fisicamente distintos. Por exemplo, eu fui lá, cuspi no olho do policial, ele me deu um cacetete na cabeça. Né? Então, do outro lado, um sujeito, sei lá, jogou uma bomba e a polícia deu um tiro nele. Quer dizer, são ações individuais que são, na maior parte dos casos, são rastreáveis uma a uma e que compõem um efeito de conjunto. Tá certo? O fato de que muitos indivíduos, nessas circunstâncias, hajam impelidos por sentimentos que eles imaginam coletivos, né, não modifica em nada o que eu estou dizendo. Essa história de psicologia das massas. Né? O que é psicologia das massas? É psicologia de milhares de indivíduos que, num determinado momento, estão agindo de maneiras mais ou menos parecidas. Está compreendendo? Quer dizer, o fato de que você tem uma mesma conduta repetida por milhares de pessoas não quer dizer que a massa por si seja um sujeito agente, uma entidade substantiva. Né? Então, tanto que se você quiser agir ao contrário da massa, você pode. Se tem uma passeata indo para cá e você quer ir na direção contrária, mas você pode. O Bruno Tolentino me contou um episódio muito estranho quando ele estava na Argélia, né, durante a guerra. Então estava tendo um tiroteio e estava a massa toda correndo, né, apavorada, fugindo do tiroteio, e ele também. E de repente ele vê quem? Ele vê o Jean Genet, o escritor, andando calmamente na direção contrária. Ora, o Jean Genet tinha sido bandido na adolescência, já tinha dado e levado um monte de tiro, já está acostumado com tudo que é porcaria. Aquilo para ele não significava mais nada. Tá entendendo? Então a massa estava indo numa direção e o homem estava indo na outra, sem se perturbar com aquilo. Né? Então sempre é possível. Né? E isto mostra para você que, vamos dizer, a ideia de psicologia de massas é, sem dúvida, uma metonímia. Né? É uma figura de linguagem, não corresponde a uma realidade. Tá certo? Então, aos poucos você vai vendo que todas as ideias, valores, critérios, etc., que estão presentes na sua sociedade imediata, nos seus grupos, eles têm uma origem remota. Em alguma ideia que alguém teve nas altas esferas do espírito. Essa ideia pode aparecer para você já totalmente degradada, estragada, mas se você rastrear, você vai ver qual é a origem.
E só quando você percebe esta origem é que você começa a entender as verdadeiras implicações dessa ideia. Por quê? Porque aí você sabe de onde ela veio, como ela se integrou na corrente histórica, quais as transformações que sofreu, tá certo? E quais são as possibilidades reais dela. Se você não fez isso, então o conhecimento que você tem dessa ideia é apenas um conhecimento de dicionário. É o conhecimento de uma palavra e não de uma realidade. Está compreendendo? Vamos supor, por exemplo, o sujeito que diz assim: eu penso com a minha própria cabeça, eu tenho minhas próprias ideias, eu tenho minhas próprias opiniões. É isso? Muito bem. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso canal. Aqui são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.